Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante da campanha de Novembro Azul. Então, Novembro Azul, a cura da doença e do preconceito. Vamos lá, então hoje a live ela tem o objetivo de ser um convite, né, aos homens a pensar sobre sua saúde. Vamos dar ênfase ao câncer de próstata, né, e a prevenção. E um convite às mulheres que tem alguém, né, que ama, alguns homens na sua vida, né, marido, avós, irmãos. Então, para ajudá-los na conscientização da prevenção da saúde, da questão da saúde em modo geral do homem e, falando, né, do Novembro Azul, da questão do câncer de próstata. Então, eu vou, né, vamos explicar um pouquinho como que surgiu o Novembro Azul, da onde que veio, né, essa grande movimentação, né, que foi criada para combater os altos índices de câncer de próstata. Então, tudo começou em uma conversa de bar na Austrália, em 2003, entre dois amigos que estavam ali num pub, né, num bar, e eles tiveram essa ideia, então o objetivo era tentar arrecadar fundos, né, para a campanha de prevenção ao câncer de próstata, que até então os índices estavam muito altos e não era muito falado, né? Então foram esses dois amigos que nessa conversa em bar resolveram fazer essa campanha, né, essa brincadeira, na verdade, começou com uma brincadeira. Então desde o início já foram arrecadados 580 milhões de dólares para financiar projetos e pesquisas em relação à saúde masculina, né? E daí, né, por conta de novembro, porque Dia Mundial ao Combate do Câncer de Próstata é comemorado no dia 17/11, por isso ser em novembro. E por que do bigode, né, da brincadeira do bigode? Então, esses amigos, eles criaram essa brincadeira que seria assim, os homens deveriam deixar o bigode crescer e cada um que participasse dessa brincadeira pagaria 10 dólares. Então, foi uma brincadeira que foi crescendo, né? E hoje já se estendeu, a campanha Novembro Azul se estendeu para 20 países, né? Inclusive o Brasil. O Brasil veio um pouquinho mais tarde, mas temos a campanha aqui no nosso país também para auxiliar a conscientização desse mês tão importante, né? Em outubro foi o Outubro Rosa, que foi também muito importante em relação à conscientização do câncer de mama, e agora novembro, né? Esse destaque para prevenção do câncer de próstata. E então, quando o tema, né, cura da doença e do preconceito, vamos falar um pouquinho disso. Quando se fala em câncer de próstata, então os homens eles ficam ainda muito calados, né? Preferem não comentar sobre o assunto, e o silêncio é um dos principais fatores de risco da doença. Por quê? Primeiro, que a prevenção pode salvar vidas, e segundo, que estamos falando de um dos cânceres mais silenciosos, que é o câncer mais frequente, né? O segundo mais frequente em homens. Então, ele é mais silencioso no início, né? E ele é o segundo que mais, né, que os homens mais têm. E aí o silêncio, né, e o medo e o preconceito que prejudica muito essa questão da saúde do homem. Então, o exame ele não diminui a masculinidade do homem, não deve ser motivo de vergonha. Afinal, a gente está falando de uma doença grave que pode ser detectada por diversos exames, não só o exame de toque, né, que muitos homens, quando fala de urologista, da consulta com o urologista, já lembra, né, o exame de toque. Além desse, tem outros exames que podem ser feitos para se detectar, né, alguma alteração na próstata, algum problema nesse sentido. E aí essa iniciativa dessa campanha Novembro Azul, ela também abre, né, ela também dá uma abertura para falarmos sobre o câncer de testículo, e a depressão masculina. Então, né, a gente entra nessas questões também, e é claro, da saúde em geral do homem.
Então vamos lá, por que é um tabu falar desses assuntos? Por que para o homem, né, é tão difícil fazer, né, passar pelos exames periódicos, né, os exames necessários para detectar? Então, assim, vamos falar um pouquinho dos fatores sociais e culturais que abrangem a vida do homem, né, a questão que prejudicam o autocuidado do homem. Então, ao longo do desenvolvimento do homem, desde a infância, como que é tratado, né? Como que é desenvolvido a questão da afetividade. Então, na questão da educação do homem, normalmente, tem um prejuízo nessa questão do desenvolvimento da afetividade do homem, que o distancia dos outros, do ser cuidado, do se cuidar, né? Por quê? Desde criança, então, o menino, né, ele ouve que ele tem que ser forte, então o ser forte já vai contra, né, em contramão ao ficar doente, então vem aquele pensamento, nunca vou ficar doente, né, porque o homem tem que ser forte sempre, tem que dominar, né, então também o homem tem que dominar, e aí o que traz atrás dessa palavra, né? Não demonstrando vulnerabilidade, afetividade, afastando de contatos mais íntimos socialmente, contatos mais afetivos, também a prova, né, pela virilidade, pela masculinidade, que também prejudica essa questão da afetividade, que tem toda essa relação com o autocuidado, com a preservação, né, da saúde, da vida. Então, assim, na adolescência também vai seguindo, né, esses mesmos fatores sociais, culturais. Então, na adolescência também, o adolescente ele é muito cobrado para ter um comportamento, como que é chamado, heteronormativo. Então, o comportamento heteronormativo é como se ele tivesse que se enquadrar ali numa normativa, mostrando que ele é homem, né? Que ele é viril. Então, provar a sua sexualidade, provar a sua masculinidade, né? Na maturidade, né? Na vida adulta, o homem tem que prover a casa, precisa manter a família, não pode fraquejar, né? Como ele já vem com essa questão, essa responsabilidade, essa questão do homem ser forte, homem não pode adoecer, não demonstrar sua sensibilidade, seus sentimentos. E aí, né, sendo adulto, ele tem aí a questão do, né, prover a casa, uma maior responsabilidade ali com a questão financeira, de repente, na casa, e aí o medo de não adoecer, né? O medo de adoecer, na verdade, não poder prover a casa, ou afastando também do autocuidado, da prevenção de doenças, né? Dos exames, não entrando em contato com essas questões pessoais mesmo do homem. Chegando no 45, 50 anos, então o homem normalmente nessa fase ele começa a experimentar perdas na musculatura, hormônios, né, que naturalmente algumas vezes geram menor potência sexual ou menor força física, um sentimento de vulnerabilidade e fragilidade, dependendo, né, o contexto aí da sua criação, se foi dado muita ênfase nessa questão do homem ser forte, da virilidade, dele não demonstrar fraqueza. E aí isso pode agravar mais esse sentimento de vulnerabilidade e fragilidade, né? Pode ser agravado mais no decorrer da velhice. Nesse momento, onde o homem mais precisa de autocuidado, mais ele precisa se cuidar, às vezes é o momento que ele mais se fecha. E aí, muitas vezes vem o adoecimento, né? Depois ainda com a aposentadoria, e ele num ambiente doméstico, onde ele não desenvolveu repertórios, habilidades ali para lidar com esse ambiente, diferente da mulher que a vida toda passou em ambiente doméstico, né, conciliando casa, muitas vezes trabalho, e muitas vezes
desenvolveu ali repertórios para conseguir lidar com aquele ambiente doméstico. O homem é o contrário. Então, no momento da velhice, onde ele se vê em casa, numa aposentadoria, né, a chance da depressão aí é muito grande, né? E em contramão também a tudo isso, esse autocuidado, que nesse momento onde ele precisa mais se cuidar, mais cuidar da sua saúde física e mental, ele começa às vezes a ficar mais frágil e mais adoecido. A questão do trabalho, a questão às vezes dele só prover, né, a casa, e acabar ficando mais para a mulher a questão da própria educação dos filhos, do cuidar da casa dos filhos. Às vezes também essa questão o afasta dos seus filhos, né, por ele passar a maior parte do tempo no trabalho. Então, isso também vai impactar a parte afetiva na relação com os filhos na velhice. Tanto é que tem pesquisas que mostram que em asilos os homens têm bem menos visitas, né, de filhos, de pessoas queridas do que as mulheres. E vários fatores aí que vão prejudicando então a vida, né, emocional do homem. E vamos falar um pouquinho agora do autocuidado. Então, hoje em dia as dinâmicas familiares já estão mudando, né? Quando nós falamos hoje desses homens de 45, 50 anos, né, que é o momento onde eles devem procurar já, por exemplo, os exames, né, um urologista, fazer os exames, né? Então, a época onde eles nasceram, né, como foram a sua história de vida, tem mais a ver com alguns outros valores que hoje em dia já estão mudando. Já está mudando o papel do homem, da mulher, dos filhos, a dinâmica. Então, hoje em dia, os homens participam muito mais da educação dos filhos, estão mais presentes, para ajudá-los até nessa questão, num possível adoecimento, né? Durante a vida, os filhos estão mais próximos hoje. Na questão da expressão emocional, está havendo mudanças, mas ainda temos muitas barreiras a vencer. Então, novos tempos, novos contextos, mas ainda hoje temos muito dessas cobranças em cima do homem, muito preconceito. As mulheres mesmo muitas vezes esperam essa atitude do homem, como o homem tem que ser machão, tem que ser forte, não pode demonstrar fraqueza. Então, muitas vezes a gente faz sem querer também essa cobrança nos homens. E o autocuidado, o homem ele tem uma certa dificuldade com o termo, né? É muito mais colocado à mulher essa questão do cuidar dos outros e do autocuidado. Então, para a mulher é muito mais comum, né? Ela, desde ali na adolescência, às vezes já tem que consultar um ginecologista, fazer os exames e preventivos, e o homem normalmente não. Então, é colocado muito mais para a mulher essa questão da prevenção, do cuidado, da mamografia, dos exames ginecológicos. E para o homem, não é essa questão do autocuidado não é tão colocada, né? Sendo que consulta com o urologista pode começar desde a infância, né? Adolescência. Então, tem várias questões que o urologista pode trabalhar ali desde a infância, na adolescência, orientações à sexualidade, na vida adulta. Então, se começa desde pequenininho, desde criança, já vai tornando também uma questão mais normal ali do homem, do autocuidado. E o autocuidado é necessário para que possa ter qualidade de vida, cuidado na prevenção das doenças, né? Na descoberta precocemente de uma doença, que é a maior chance de cura, né? O câncer de próstata é falado, segundo pesquisas, 90% de chance de cura se diagnosticado precocemente. Então, algumas questões mais aí do autocuidado. Expressão de sentimentos, impactando na melhora da qualidade de vida emocional da pessoa e dos familiares que convivem com ela. Vamos abrir novas possibilidades de sentir, de pensar, de se comportar. Tentar se livrar de tabus, preconceitos e medos que envolvem as questões da saúde masculina.
Antes de encerrar, eu gostaria de falar que tem uma rede de apoio, né? Se acaso venha o adoecimento, venha realmente a doença, tanto no sistema público, tem uma rede de apoio, tem equipe multidisciplinares no SUS, ou estamos aqui falando pelo Hospital Unimed. No nosso hospital temos uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, enfermeiro, né, oncologista, e para auxiliar a família e o paciente. Na rede pública também é possível encontrar, né, esse apoio para conseguir enfrentar juntos esse momento difícil, e de uma maneira que não gere tanto sofrimento, tanto adoecimento. Tem a questão do auxílio psicológico, vou dar ênfase nessa questão. Vamos falando aí da depressão masculina, que às vezes ela vem também nesse momento da vida, da maturidade, da velhice, na aposentadoria. Então o auxílio do psicólogo pode ajudar muito no enfrentamento desses momentos tão difíceis, de se redescobrir, de encontrar, né, um caminho para conseguir ficar bem na velhice. Obrigada pela participação, espero ter esclarecido algumas questões em relação a esse tema tão importante, Novembro Azul. Muito obrigada.